Vocês sabiam que o narcisista esconde uma espécie de fraqueza, uma depressão? Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, espere o sinal da vinheta. O interessante quando vemos, por exemplo, uma pessoa que é extremamente arrogante ou confiante, temos o costume de dizer que aquela pessoa é feliz. Ou seja, tudo que ele tem, as mulheres que ele se relaciona, no trabalho, você vê essa pessoa parece ser totalmente satisfeita. Na maioria das vezes, por trás dessa pessoa há um ser que é totalmente frágil e que ele apenas se defende com essa falsa felicidade. Porque o narcisista, na verdade, ele é um parasita emocional. Por exemplo, ele só se sente bem causando dor no outro, ou então se o outro faz os seus desejos. Então você vê que a felicidade dele, na verdade, ela não é construída, ela é colada, ou seja, ele não se dá no esforço de construir relacionamentos. Tudo o que ele quer é praticamente para agora ou para ontem. E se ele não consegue aquilo que ele quer, você vê a sua face, a sua verdadeira face, que é de uma pessoa totalmente imatura, violenta e controladora. Na maioria das vezes ele é uma criança mimada. Então, por trás dessa confiança há uma baixa autoestima e uma insegurança muito grande. E isso, na maioria das vezes, é causado pela sua infância. Ou seja, a pessoa, por exemplo, pode ter a ausência do pai, né, e a presença manipuladora da mãe, ou então vice-versa, né? Ou então, por exemplo, a mãe foi totalmente ausente e o pai foi totalmente um manipulador e um violento. Aí a questão que você entende é: o narcisista compreende aquele universo que ele viveu como verdadeiro, como a única coisa que realmente existe, na verdade, no seu relacionamento para com as pessoas e para com o mundo, e que todo o resto é baboseira. Por quê? Porque ele viu o relacionamento, por exemplo, entre os pais e a mãe, entre que um é totalmente ausente e o outro é opressivo, os relacionamentos que eles tinham, porque na maioria das vezes é um relacionamento tóxico, né? Ou seja, a mãe cobra a ausência do pai, ou o pai muitas vezes cobra a ausência da mãe. E a criança vê aquilo, né? Na verdade, ela se espelha nesse relacionamento tóxico e ela vai criando uma espécie de carapaça para se proteger, mas inconscientemente ela vai fazer a mesma coisa para com as outras pessoas, porque ela compreende aquilo como se fosse normal. Essa característica de uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista. Há alguns fatores que podem ser genéticos também, mas tem fatores que são totalmente ambientais, comportamentais, do qual que essa criança muitas vezes, né, se apresenta na maioria das vezes ou se aprende com seus pais. Então é por isso que a pessoa, quando cresce, essa criança quando cresce, ela não tem self, na verdade, ela não tem individualidade. Ela aprende, na verdade, a se camuflar de um personagem para que ela possa sobreviver em um mundo que ele é totalmente opressivo. Então tudo que ela pega dos outros, na verdade, ela vai colando como se fosse dela, porque a mesma, na maioria das vezes, não se aceita. O narcisista, ele é um abusador e na maioria das vezes ele não se aceita, porque ele é um ser totalmente vazio. Então tudo que ele faz é para preencher esse vazio que ele teve na sua infância, ou seja, essa carência afetiva que ele tem. Dependendo, por exemplo, da pessoa, a pessoa pode ter uma forte predisposição para ser narcisista, de acordo com fatores, por exemplo, né, genéticos e neurológicos, mas o meio ambiente também pode ativar esse gatilho que essa pessoa, na verdade, vai, vamos dizer assim, florescer de uma maneira bem desagradável. Interessante que também, dentro dessa característica do narcisista, o medo constante do fracasso é constante na vida dele, tá? Então, por isso que tudo que ele faz é para ontem. Ele não aceita o não, porque toda vez que ele aceita o não, ele sempre vai se remeter, por exemplo, naquele seu aspecto, que ele era mais criança, que ele era mais jovem,
do que? Todas as suas vontades eram totalmente negadas, tá? Então, por exemplo, então aquela raiva ou aquela fúria que tinha quando ele era criança começa a florescer. Aí você me pergunta, será que o narcisista ele tem depressão? A depressão dele, na verdade, se constitui no medo, na raiva e na insegurança. Porque o medo que ele tem de ser negado, na verdade, faz ele impor a sua vontade ao outro. E o fato dele impor essa vontade mostra a sua insegurança. Então, toda insegurança é um fator de violência, tá? Então, toda pessoa que, na maioria das vezes, que é violenta, ela tem essa característica que ela é muito insegura, tá bom? Então, por exemplo, aí com isso você pode verificar, por exemplo, até a causa, né, da depressão do narcisista. Por quê? Porque são feridas emocionais, né, que ocorreram na sua infância. A mesma, por exemplo, mediante o seu histórico, não consegue se dar muito bem com críticas e rejeição, né? Ou seja, então ele sempre quer se autoconvencer constantemente como uma espécie de mantra. É por isso que ele tem esse pensamento que ele é totalmente grandioso, que ele tem que mostrar para o outro. Então, na maioria das vezes, ele tenta mostrar para si também, não é somente para o outro. Porque ele quer, na verdade, cobrir essa carência, criando uma espécie de personagem. Então, o narcisista, na maioria das vezes, ele é um personagem. Ele quer se colar ao personagem que ele cria, tá bom? Por isso que, na maioria das vezes, ele não se aceita. Então, ele não acorda praticamente com raiva falando quem eu vou prejudicar hoje. Não. Ele acredita que todo o mal que ocorre nele é culpa do pai ou da mãe, e do qual ele vai terceirizar, por exemplo, no seu companheiro ou na sua companheira, ou nos seus filhos, ou no seu irmão, porque tudo que ele faz é totalmente reativo. Então, como é reativo, é totalmente justificável. Então, é por isso que ele tem esse costume de dizer essa frase na maioria das vezes: olha o que você me fez fazer, eu não queria ter feito isso, mas você me obrigou. Então você vê, na verdade, que ele é uma espécie de uma criança que vive totalmente apavorada, tá? Então, vemos, por exemplo, que os fatores que causam, na verdade, essa personalidade do narcisista é, na verdade, calcado, na maioria das vezes, tá, por medo, por insegurança e medo de abandono. Então, por isso que ele vai criando uma imagem. Mas quais são os sintomas, por exemplo, da depressão do narcisista? Uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista. Vocês me perdoem, tá? Porque às vezes eu gaguejo. Eu acho que é um pouco do TDAH, tá bom? Então, por exemplo, o que eles têm, na verdade? Uma mudança de humor que é constante, tá? Ele tem um isolamento social e um retraimento. Então, tudo quando, na verdade, nada dá certo para ele, ele se prende no quarto. Ou ele briga com os outros. Depois que ele briga, ele se isola e dá o quê? Dá aquele período de silêncio, tá bom? Ele faz isso costumeiramente como arma de manipulação. Então, ele tem uma perda de interesse também nas atividades das outras pessoas, tá? Porque ele carece, na verdade, de empatia, e ele tem dificuldade em concentrar-se e tomar decisões. É por isso que tudo que o narcisista fala é vago, tá bom? É vago, porque tudo que ele quer, na verdade, é realizar os seus próprios desejos, não importam os meios, mas em relação, por exemplo, mediante a vida, mediante a relacionamentos, tudo é nele vago, porque ele sempre procura, na verdade, uma espécie de oportunidade para que ele possa, na verdade, cumprir os seus desejos, que são totalmente ensandecidos, tá bom? Então, esse é o tema de hoje, tá? Do qual que eu estou abordando aqui com vocês, sobre o narcisismo. Então eu peço que vocês, por exemplo, por gentileza, se estiverem gostando do nosso conteúdo, tá bom? E se vocês estiverem mesmo gostando do nosso canal, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações, tá? E dê o joinha. Então, o conteúdo de hoje sempre falou, tá? Hoje, na verdade, falou sobre a depressão do narcisista. Qual é a verdade por trás dessa depressão, tá bom? Então, eu peço que vocês, por exemplo, peguem esse vídeo, peguem esse conteúdo, divulguem para as outras pessoas, tá bom? Que a nossa intenção aqui é apenas informar. E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos. E olha, eu esquecendo de novo, viu? Depois aqui eu vou mostrar para vocês mais um vídeo, tá? Que eu estou fazendo uma sequência dos vídeos, tá bom? Que fala, por exemplo, da relação entre o narcisista religioso, tá bom? E também, por exemplo, pessoas que têm alguns traços de TPA,
né? Ou seja, que é transtorno de personalidade antissocial, que os narcisistas eles têm muito. Aí você fala, nossa, mas ele se dá tão bem. Mas ele se dá bem apenas quando o interesse dele a vontade dele está sendo suprida, tá? Mas quando não está, ele fica totalmente irascível, tá bom? E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que nos acompanham até o final desse vídeo, e até a próxima.